Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. PEC dos precatórios é aprovada na Câmara em primeiro turno e agora os deputados em segundo turno vão aprovar ou não e encaminhá-la para o Senado. A polêmica é por conta dos precatórios estarem abrindo possibilidade para o governo gastar mais do que o teto de gastos determina. O PDT vota em maioria pela PEC dos precatórios e Ciro Gomes suspende a sua candidatura à presidência da República. Deltan Dallagnol deixa o Ministério Público do Paraná e anuncia sua filiação ao Podemos, onde vai se candidatar à Câmara dos Deputados. Veja também, Carrefour toma iniciativa para tentar frear a inflação e jornalistas da TV Tribuna entram em estado de greve devido à falta de salários pagos há 3 meses. Boa noite para você. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos precatórios em primeiro turno. Haverá um segundo turno de votação na Câmara para aprovar em definitivo o texto da PEC e para encaminhá-la para o Senado ou não. Caso haja aprovação, o Senado vai avaliar e vai ser um novo processo aí de votações em primeiro e segundo turno agora na nova casa. A PEC dos precatórios para o governo federal é fundamental para o pagamento, a garantia do pagamento do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, no valor de R$ 400 a partir de dezembro. O problema é, essa PEC dos precatórios meio que é uma transferência de dívida de uma área onde o governo estaria devendo algumas ações, alguns precatórios judiciais, para salvar o rombo que o Auxílio Brasil poderá vir a causar nas contas públicas. De todo jeito, o governo vai fechar essa conta no vermelho. A falta de segurança econômica, fiscal e jurídica fez com que a Bolsa de Valores de São Paulo voltasse a cair. O pregão hoje fechou agora há pouco, no final da tarde, em menos 2,09% para Ibovespa. O dólar fechou a sua cotação sendo vendido a R$ 5,60. Ou seja, a moeda americana acabou crescendo devido a essa instabilidade fiscal, política e financeira que o Brasil está vivendo devido à PEC dos precatórios. O Auxílio Brasil deverá começar a pagar, aos seus beneficiários a partir do dia 17 deste mês, de novembro. Mas somente em dezembro é que o valor de R$ 400 é que poderá vir a ser pago aos beneficiários. E essa crise da polêmica PEC dos precatórios fez com que o cenário político do Brasil começasse aí a ganhar algumas ações, ter algumas repercussões impactantes. Por exemplo, é o caso de Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem pelo PDT. Ele anunciou hoje pela manhã que, devido ao partido, a base do partido na Câmara ter votado maciçamente a favor da PEC dos precatórios, ele disse que a sua pré-candidatura estaria sendo suspensa. Agora há pouco, o presidente da chapa, Carlos Lupe, informou que isso aí não significaria que Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, deixaria o PDT e muito menos que o PDT manteria a sua posição nesta tese a qual foi votada em primeiro turno. Ou seja, há brecha, a possibilidade para que o PDT no segundo turno da votação da PEC na Câmara possa vir a mudar de lado após essa pressão de Ciro Gomes. E o procurador do Ministério
Público do Paraná, o procurador da Lava Jato, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, anunciou que estaria renunciando ao cargo para poder se lançar na política. Você vai ver agora o depoimento dado por Deltan Dallagnol em seu canal no YouTube, agora na íntegra. Oi pessoal, eu estou pedindo meu desligamento definitivo do Ministério Público e nesse vídeo eu quero contar o porquê, para você que tem trilhado comigo uma jornada contra a corrupção ao longo dos últimos anos. Desde a faculdade eu carrego comigo um sonho de um país mais justo e melhor e eu encontrei no Ministério Público o caminho para construir esse sonho, fazendo lá um trabalho técnico em amor ao próximo e em serviço à sociedade ao longo de 18 anos. Foi esse mesmo sonho que me motivou a dar o meu melhor na Operação Lava Jato. E quando ela estava nas ruas, nós alcançamos juntos, com o seu apoio, algo inédito no Brasil. Bilhões foram recuperados e por um momento, aqueles que nos roubam há décadas foram punidos pelos seus crimes. Ela nos trouxe esperança de que nós podemos sim construir um país mais justo e melhor, em que a lei vale para todos, em todos os momentos, em que os impostos são investidos na educação, na saúde, na segurança e na nossa prosperidade como nação. Contudo, nos últimos anos, nós passamos a sofrer muitos retrocessos no combate à corrupção. Nós vemos notícias cada vez piores sobre processos anulados, leis desfiguradas e corruptos alcançando a impunidade. A sensação é de que o que nós fizemos está sendo desfeito e a impunidade dá uma carta branca para que quem nos rouba continue roubando. Isso precisa parar. Esse momento difícil nos desafia a fazer tudo o que está ao nosso alcance pelos meios democráticos para desfazer os retrocessos do combate à corrupção e restaurar a justiça. Nós precisamos manter a esperança viva e lutar pela transformação que nós queremos. Essa decisão de sair do Ministério Público não foi fácil. Eu tenho muito orgulho do Ministério Público e do trabalho que ele faz pela sociedade brasileira em diferentes áreas. Contudo, os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito. Às vezes é necessário dar um passo de fé na direção dos nossos sonhos. Eu tenho várias ideias sobre como que eu posso contribuir e eu serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor sobre essas ideias depois de eu sair do Ministério Público. Assim que essas ideias se concretizarem em planos e ações, eu vou compartilhar com vocês por aqui, porque a transformação só virá pela soma dos nossos esforços. Neste momento, eu quero que você guarde isto na sua mente e no seu coração. Nós podemos sim transformar o Brasil por meio do exercício da cidadania, do voto consciente e da participação de cada um de nós na solução dos problemas sociais. Me siga nas redes sociais para continuar recebendo informações sobre como nós podemos juntos fazer essa transformação que nós sonhamos no nosso país. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também disse agora há pouco, no final da tarde, que Deltan Dallagnol estaria misturando o jurídico com o político e que ele deveria tomar muito cuidado em fazer essa transição para não fazer com que a sua saída da área jurídica possa ter sido motivada por alguma ação ou alguma atitude política. Claro que isso a gente precisa analisar todos os casos, é o óbvio que Augusto Aras falou, até porque, querendo ou não, mexe com a imagem do Deltan Dallagnol, do procurador da Lava Jato, e claro que se ele se lançar à área política, ele pode acabar tendo aquela fama de ser o procurador do MP que fez alguma coisa aqui, ali, contra alguma ala política. E você sabe muito bem de quem eu estou falando. Portanto, essas são algumas das repercussões que foram provenientes da PEC dos precatórios que saiu na noite de ontem e que começou a repercutir hoje, o dia todo em Brasília. E daqui a pouco tem mais repercussões, agora de outro assunto político. O depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal sobre a possível interferência do presidente no comando da PF. Aquele caso ali que envolveu a saída do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Defesa e Segurança Pública do governo em abril do ano passado.
passado. E você vai ver também na edição de hoje do Expresso, para tentar frear a carestia que os brasileiros estão vivendo, o Carrefour vai congelar alguns preços até 2022. E ainda você vai ver também as informações sobre a TV Tribuna. A emissora estaria tendo crises financeiras graves a ponto do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco decretar greve na redação da emissora. A gente volta já. A TV Tribuna, prestes a completar 30 anos, que vai ser agora no dia 15 de novembro, está passando por mais um capítulo da sua crise financeira. Um estado de greve foi decretado entre os jornalistas da TV. Prestes a completar 30 anos, a TV Tribuna mais uma vez revela que a crise que enfrenta está longe de acabar. Jornalistas da emissora entraram em estado de greve, uma espécie de aviso prévio de um movimento prático que pode vir a acontecer caso as problemáticas não se resolvam. Segundo o Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, o SINJOP, os profissionais querem continuar a trabalhar na TV, mas estão há 3 meses sem receber salários ou benefícios. A expectativa é de que os dirigentes da emissora possam solucionar o problema. O grupo industrial João Santos vem passando por crises financeiras graves provenientes de disputas familiares. E se a gente fizer a lista, a gente percebe que a lista dessas crises só este ano é grande. Em abril mesmo houve uma ameaça semelhante. A emissora ela é sucateada, não tem investimentos nem sequer na sua própria estrutura física do seu prédio, quanto mais na sua programação. Teve ali no final de junho, começo de julho, umas alterações na programação com a chegada do jornalista Cardinô, a emissora, enfim. Houve algumas melhorias na TV Tribuna, beleza. Mas a situação é a mesma praticamente. A TV Tribuna está sucateada, está passando por crises financeiras, não está conseguindo pagar os seus funcionários de maneira adequada, ou seja, está tudo atropelado na TV Tribuna. E ainda por cima, os gestores da TV Tribuna, que é o grupo industrial João Santos, que já vem há
tempos tendo brigas, conflitos familiares, principalmente desde a morte do fundador do grupo, João Pereira dos Santos, em 2009. De lá para cá, os filhos de João Santos vêm brigando constantemente pela presidência do grupo, e isso faz com que a situação do grupo e também das suas empresas acabe ficando insustentável. Mais recente, em maio, um escândalo envolvendo o grupo João Santos envolve um esquema de corrupção, de desvio de dinheiro das empresas do grupo João Santos, que também aí inclui-se o grupo, a empresa de Cimento Nassau, para fins pessoais dos integrantes da família de Fernando Pereira dos Santos, um dos filhos de João Pereira dos Santos. Ou seja, é uma situação bastante complicada, bastante controversa, que agora a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos para ver como vai ser a situação da TV Tribuna daqui por diante. Esperamos que haja melhoras e torcemos, claro, sempre para os colegas que lá estão. E o Carrefour, para tentar frear a carestia dos preços que estão crescendo cada vez mais por conta da inflação, vai fazer uma medida que há algum tempo a gente não esperava que um mercado do porte do Carrefour poderia vir a fazer, que é congelar preços de produtos durante um determinado período de tempo, para fazer com que clientes mais vulneráveis na crise, ou seja, pessoas mais pobres, possam ter condições para poder comprar os produtos. A iniciativa visa dar acessibilidade a pessoas mais vulneráveis diante da carestia vivida hoje na economia nacional. Produtos como arroz, feijão e produtos de limpeza de marcas próprias do Grupo Carrefour serão os que vão ter o congelamento. A ação é válida até janeiro. O Carrefour tomou a ação após o anúncio da inflação de outubro de 2021 de 1,18%, de acordo com o IBGE. Foi a maior taxa inflacionária para o mês desde a criação do Plano Real em 1994. A expectativa é de que a inflação de 2021 fique na casa dos 2 dígitos, equivalente a mais de 10%. Vamos ver se essa atitude torna algum efeito. A seguir você vai ver o depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Ele depôs no inquérito que investiga a possível interferência dele no comando da PF e os números da pandemia no Brasil. A gente volta já. De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde em parceria com a CNN Brasil, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 436 mortes e 13.352 casos de Covid-19. No total, o nosso país tem 608.671 mortes contabilizadas e 21.849.137 infecções dadas como positivas devido ao Covid-19 desde o começo da pandemia no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal sobre o inquérito que investiga a possível interferência política do presidente da República no comando da Polícia Federal. Antes de tudo, vamos tentar relembrar um caso um pouco aqui para vocês. Em abril de 2020, no ano passado, no dia 24 de abril mais precisamente, o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Fernando Moro, que então era ministro da Defesa, renunciou ao cargo, acusando o presidente da República de interferir no comando da PF, tendo ali, querendo trocar ali o comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A PF do Rio de Janeiro, para alguns escândalos, vamos dizer assim, na família Bolsonaro, ela é estratégica, até porque dois dos filhos do presidente, Flávio e Carlos Bolsonaro, estariam sendo investigados por irregularidades em suas gestões na Câmara dos Deputados Estaduais do Rio
e também na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, mais respectivamente falando. Quem estava no comando da polícia, da superintendência da PF no Rio, era Maurício Valeixo, que acabou sendo destituído pelo presidente da República, contrariando o desejo do ministro da Defesa, que seria, neste caso, o chefe maior da Polícia Federal, no caso Sérgio Moro. E isso fez com que Sérgio Moro, intrigado, saísse da presidência da República e revelasse que o presidente estaria com interesses políticos na Polícia Federal. E isso, de acordo com ele, uma das provas dessa seria a fala que o presidente da República soltou em uma reunião ministerial que foi realizada 2 dias antes, em 22 de abril do ano passado. Aquela famosa reunião que se transformou numa verdadeira conversa de bar. Palavrões, esculhambações, enfim, muitos escândalos foram revelados que foram nessa gravação, que só foi divulgada para a imprensa um mês depois que ela aconteceu, no dia 22 de maio. Enfim, aí o juiz Sérgio Moro foi para a Polícia Federal, prestou seu depoimento, acusando o presidente de interferência política na Polícia Federal para tentar colocar Alexandre Ramagem neste cargo, que seria uma pessoa mais próxima ao presidente da República, ele que é diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Investigação ali, né, meio que uma espécie de CIA brasileira, enfim. O que é que acontece? Alexandre Ramagem tem uma afinidade próxima e pessoal do presidente da República, o que poderia ali contribuir para que o presidente pudesse se beneficiar, além dos seus filhos, pudessem se beneficiar nos inquéritos que estavam presos lá na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Houve essa confusão, outro superintendente foi escolhido, enfim, foi uma confusão que a gente só está contando aqui para poder relembrar para vocês o caso. Enfim, o presidente, depois de mais de um ano, melhor dizendo, do caso, finalmente resolveu prestar depoimento na Polícia Federal. Ele enviou o seu depoimento por escrito, onde ele disse que não teve intenção de interferir politicamente na Polícia Federal. Ele apenas estava se referindo a uma mudança que ele queria fazer numa chefia ali, numa sucursal do Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da segurança do presidente da República e da sua família. Porém, apurações feitas pela TV Globo mostram que antes de abril chegar, em março do ano passado, o presidente já tinha conquistado essa mudança por decisão pessoal do próprio presidente da República, que mudou a liderança dessa sucursal do GSI por lá no Rio. A Polícia Federal recebeu esse depoimento por escrito do presidente da República, que também disse que acusou o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro de tentar fazer a negociação do comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O ex-juiz Sérgio Moro respondeu às acusações. Criticou a Polícia Federal em não ter consultado seus advogados para poderem fazer perguntas ao presidente da República e nem sequer ter acesso aos autos do processo na hora em que eles estavam ali programando, fazendo as perguntas para que o presidente pudesse responder. E disse que ele não trocaria sua ética, seus princípios por um cargo, referindo-se aí à acusação do presidente da República de tentar fazer a negociação da chefia da Superintendência da PF do Rio por uma vaga no STF. A polêmica segue, a Polícia Federal só precisava agora desse depoimento do presidente para continuar com o processo até a sua conclusão. E os próximos capítulos é o que a gente vai aguardar, até porque essa novela, pelo jeito, não vai terminar nem tão cedo. E o Expresso Direto de hoje fica por aqui. Outras informações você vai ter na edição de amanhã do Expresso. Para você, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.